Fala pessoal, beleza? Eu sou Alex Mesquita e seja bem-vindo à garagem do Mesquita. Vamos para um vídeo hoje. Dicas de câmbio automático do Focus. Eu até botei um caderninho aqui, anotei com dicas que eu considero importantes para você saber sobre o carro. Não somente do Focus, vai servir para algumas dicas, vai servir para outros carros também, mas eu vou falar baseado e ancorado aqui sobre o câmbio do Focus na caixa 4F27E. Eu anotei algumas coisas aqui que eu lembrei. Eu vou fazer um vídeo aí para tirar dúvida do pessoal. Beleza? Eu tenho recebido alguns comentários, alguns relatos de pessoas que reclamam. A primeira dica que eu quero passar é ruído e tranco ao passar de P para D ou P para R, né? No caso aqui o carro tá parado de frente, então para eu sair eu vou ter que utilizar da marcha ré. E aí, por que dá esse tranco em alguns carros? Alex, eu tenho a prática de nunca ligar o carro e já sair com ele. Eu espero um pouco, eu espero ele aquecer um pouco. Isso ameniza bastante a questão desse ruído aí, desse tranco que o pessoal reclama, que observa, algumas pessoas reclamam. Então eu faço, né? Vai ser a primeira partida do dia. Eu faço isso por hábito. Então eu ligo o carro, fico alguns minutos com ele parado, certo? Então, vou colocar aqui. Vai ser a primeira partida. Chave presencial. Eu já não saio ligando também não, eu espero um pouco aqui. Aí olha lá, ele fala, ó, pôr em marcha, apertar freio. Então piso o pé no freio. Ligou. Perfeito? Tá aí a primeira partida do dia. Aceleração. O carro é um pouco mais acelerado no início. Ali a gente vê e observa pelos contageiros. Isso é normal. Então, aqui que acontece o problema. Geralmente a pessoa agora, ela vai... O que ela vai fazer? Ela vai passar do P pro R. De repente ele vai dar um tranco, vai fazer um ruído e tudo. Porque ele já quer sair com o carro ainda frio, acelerado e tudo. Eu não vou fazer. Eu não costumo fazer isso. Eu espero um pouco, deixa só a rotação baixar de 1000 RPM para eu sair com o carro. Essa é a minha prática. Eu considero uma boa prática. Porque o câmbio automático, ele se bem usado, ele é para durar, sabe? Eu não vou dizer que não vai acontecer, né? Mas pode acontecer. Mas ele é para durar para sempre, se ele for bem usado desde o início. Agora, o mau uso pode estragar o câmbio também. Então, eu acho que uma boa prática, a gente sempre adotar isso, adotar certas medidas, né? Então, por exemplo, tá baixando a RPM, não tem que sair com o carro já direto, entendeu? Deixa ele aquecer um pouquinho, tal, tem fluido no sistema, deixa ele trabalhar, ele vai chegar numa temperatura ótima de trabalho. Então é isso, por boa prática eu faço isso, entendeu? Eu vou colocar em R e vou sair de ré, mas depois de um tempo. Falando especificamente sobre o câmbio, depois a gente vai falar novamente sobre como estacionar ainda nesse vídeo. Queria também relatar aqui especificamente sobre essa manopla. É bem comum ela desgastar. Não é incomum você encontrar Focus em que essa parte emborrachada aqui, ela, com a ação do tempo, o desgaste, ela acaba rachando alguma coisa aqui, quebrando. O meu tá inteiro, o meu tá sem problemas, mas é normal, tá? Não sei o que acontece, material e tudo,
mas eu já vi muitos focos com isso aqui com problema, quebra. Pode acontecer. Beleza? Então vou dar um corte aqui. Esse é a primeira dica, né? Deixar o carro baixar de 1000 RPM ali para sair com ele. E aí você vai, possivelmente você vai evitar esses trancos. Depois a gente vai para outras dicas, tá? Essa já foi a primeira. Vou mostrar aqui, eu acabei não mostrando, né? Falei que era a primeira dica, mas eu vou agora passar ele para ré. Vou soltar o freio de mão com o pé. O pé no freio, tá? Já tá no freio. Soltei o freio de mão. Vou passar pro pé. A tendência do carro é querer andar, ó. Faz um barulho normal, mas assim, não é um barulho alto. Eu tô com o pé no freio. Ele quer sair de ré, certo? Então, ó, eu vou soltar o pé aos poucos, o pé do freio, e ele vai entrar em movimento. Ó, não fez barulho, não deu tranco. Justamente por quê? Porque eu esperei cair de 1000 RPM ali para poder sair com o carro. Beleza? Daí eu começo a manobrar normalmente, né? Tá em R ali, ó. E aí não tem problema. Beleza? Então essa foi a primeira dica. Vamos para outras dicas aí, acompanha. Olha só. Saí com o carro da garagem. A gente vai para agora o uso do carro automático, né? Vamos lembrar para vocês, ó, eu tô com o pé no freio. O carro tá em D, drive, a posição aqui drive, para quem não conhece, câmbio automático, tá? Aqui é N de neutro. Aqui é R de ré. E ali é o P de parking, certo? Então o que eu vou fazer? Vou deixar em N. Vou soltar o pé do freio. Ó, ele tá em N, como se fosse o ponto morto, certo? Vou puxar o freio de mão e vou colocar em P. A última coisa que eu faço é colocar em P. Porque eu fazendo isso, eu não coloco o peso do carro em P. Quando eu coloco no câmbio, né? Quando eu coloco o carro em neutro primeiro, puxo o freio de mão e a última coisa que eu faço, eu solto o freio do pé e a última coisa que eu faço é colocar em P, o peso do carro não ficou no câmbio, ele ficou no freio de mão, certo? Ele ficou no freio de mão. Vamos então repetir aqui o processo para estacionar o carro, né? Então ele está em parking, eu tô com o pé no freio lá, ó, pé no freio, e eu vou passar o que, ó, vou soltar o freio de mão, vou colocar em N. Então essa assim, é como se eu estivesse chegando, ó, colocando em N, perfeito? Em N, agora sim, eu vou fazer o que? Vou puxar o freio de mão, vou soltar o freio de pé e vou colocar em P. Ou seja, o carro está parado em cima do freio de mão e não em cima do câmbio, para não forçar esse câmbio. Perfeito? Todo o peso do carro está em cima do freio de mão, que é o certo, e não em cima do câmbio. Beleza? Essa é a segunda dica para você conservar o sistema, para não desgastar essa travinha. Tem uma trava mecânica no P, no parque. Quando você tem o costume de usar já direto no P para estacionar, você está jogando o peso do carro em cima do P. Com o tempo, o uso, não é que ele vai dar problema logo de cara, mas com o uso frequente disso, esse hábito, esse mau hábito, o que vai acontecer? Você vai forçar desnecessariamente um sistema, e aí muitas vezes você vai ter que mandar fazer um reparo, e aí vai ser caro, vai sair caro um negócio desse. Então não vale a pena, beleza? Essa aí foi a segunda dica. Vamos para outra dica aqui. A terceira dica é o seguinte: o carro já está em movimento, ó. Eu estou em drive
e eu vou dirigir o carro. Tô dirigindo. Certo? Já saiu da inércia. Observem o contageiros. Eu chego bem perto aqui, ó. Na medida em que eu vou acelerando progressivamente, ó, repara, eu vou acelerar progressivamente. Tô pisando o pé no acelerador, ó. Repare o contageiros. Ó. Ele vai subir, depois ele vai cair. Ele tá passando marcha, ó, tá vendo? Ó? Quando ele cai é porque ele passou a marcha, tá? Ele jogou uma marcha pra cima. Agora, ó, vai ter uma necessidade aqui de eu frear. Ó, ele tá em primeira marcha aqui, ó. Tô quase parado. Ele tá em primeira marcha. Vamos de novo, ó, só observa. Ó, vou pegar aqui uma retinha aqui. Ah não, mas tem uma valeta ali, eu vou ter que parar de novo. Vai servir de exemplo também. Vamos lá, ó. Observa, eu tô agora em segunda. Ele passa a marcha, ele cai. Ó, quando ele cai aqui é porque ele passou uma marcha. Ele jogou pra cima. Certo? Ó, vamos observar, ó, acelerando progressivamente. E ó, se eu aliviar o pé, ele desceu a marcha. Ele desceu o contagiro ali, não foi? Esse fato dele, o ponteiro do contagiro descer ali, significa que ele jogou uma marcha pra cima. Ele passou marcha. Certo? Ó, tem que desviar de cones aqui, ó. Vamos lá. Ó, tô acelerando progressivamente. Progressivamente. Não é sair pisando, não. É pontinha do pé. Vamos lá. Agora, se eu aliviar o pé, ele passa uma marcha para cima. Ele joga uma marcha mais alta. É isso que acontece com o câmbio. Esse aqui é um câmbio 4F27E, essa caixa aqui é um câmbio automático com conversor de torque. É sempre bom a gente estar lembrando isso. Ele é um automático legítimo com conversor de torque. Ele não é um câmbio automatizado. Tem diferença entre câmbio automático e câmbio automatizado. O câmbio automatizado, ele é um câmbio que tem uma mecatrônica por trás. Ele tem embreagens. O Power Shift, ele é automatizado, ele não é automático. Então sempre a gente tem que relembrar isso aí, tá? Que é o número de pessoas que confundem carro com câmbio automático. Com carro com câmbio automatizado é imenso, não dá nem para mensurar. Então todo vídeo eu faço questão de comentar isso aí, quando eu tenho que falar de câmbio automático, para ficar claro para a pessoa que está chegando agora no vídeo e que não conhece o carro, saber bem essa diferença aí, beleza? Então olha só, progressivamente a gente vai acelerando. Isso é uma forma de conduzir da mais econômica e da forma melhor de você cuidar do seu câmbio, né? Uma condução mais racional. Você economiza combustível, né? Você não acelera e freia desnecessariamente. Isso tem tudo relação direta aí com o consumo. Então se você, né, já sabe que ali na frente tem alguma coisa, um obstáculo, alguma coisa que você vai ter que reduzir mais, para que você vai chegar naquele local em alta velocidade, a uma velocidade desproporcional ao... Que nem, ó, tô vendo ali, ó, olha lá na frente, ó, tem uma barreirinha aqui, ó, que eu tenho que fazer, ó. Eu não vou entrar quente aqui, correndo. Não, eu venho devagar, eu tenho que diminuir. Para que eu vou acelerar? Isso aí faz com que eu tenha uma condução mais racional, né? Economizar. Tem uma valeta aqui, ó, já vem diminuindo. Quando eu venho diminuindo, ele vai jogar uma marcha mais baixa, ó. Aí eu acelero, ele, tá vendo? Ele jogou a primeira marcha, ó. Ele vai subir a contagieira, ó. Ele passou a marcha. Só de eu acelerar, ele passa a marcha. Ó, eu vou acelerando e ele vai passando marcha. Mas é uma aceleração progressiva. Entenderam?
Vamos pegar uma reta aqui que não tenha tanta valeta, que aí o exemplo fica melhor. Ó, eu tô em baixa velocidade, bem baixinho. Vamos ver se eu consigo pegar bem aqui o contagiro agora. Ó, tô bem baixinho a velocidade. Ó, eu vou acelerar progressivamente. Ó, repara o contagiro. Ó, acelerando progressivamente. Ele passou a marcha, tá vendo que ele desceu? Ele joga uma marcha pra cima, ó. Aí eu vou acelerar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, acelerando. Ó, repara. Olha lá, ele jogou a marcha pra baixo porque ele passou. Já tô na última marcha. Eu já tô na quarta marcha. Certo? Ele tá suave aqui. Dei a preferência aqui, ó. Então já tô reduzindo. Vou olhar. E vou seguir. Fazer um teste aqui agora. Um outro teste com vocês aqui. É o teste de meio pé de acelerador. A gente vai dar meio acelerador aqui e vai dar uma pisada funda, para vocês observarem o comportamento do câmbio. Ó, eu tô acelerando. Tem uma leve subidinha aqui, eu tô acelerando, ó. Agora eu vou pisar no meio. Olha o que acontece com o contagiro, ó. Ó, ele vai, ó. Jogou a marcha. Ele tava em quarta marcha, ó. Ele joga a marcha para baixo. Ó, vou pisar, ó. Ele joga a marcha primeiro para cima, depois ele joga a marcha para baixo, para ele ganhar força. Quando ele joga a marcha para baixo, é porque ele está percebendo que quando você acelera, quando você está acelerando, é por uma necessidade de uma... Digamos, você vai ultrapassar. Você tem um caminhão que você vai ultrapassar. Aí o que vai acontecer? Você vai precisar de mais força para poder fazer essa ultrapassagem. Quando você pisa forte no acelerador, ele joga a marcha para baixo para ganhar força. E aí você vai ter marchas mais baixas. Você vai conseguir mais força, ó. Eu tô aqui em quarta marcha, ó. Olha aqui, quarta marcha. Eu vou dar meio pé de acelerador, ó. Ele vai jogar uma marcha baixa, ó. Ele já jogou uma terceira aqui, ó. Agora se eu pisar fundo, ele joga duas abaixo, ó. Pisar mais fundo, ó. Ele vai lá em cima, aí ele joga. Porque, ó, ele jogou bem mais embaixo a marcha, porque eu acelerei mais. Eu pisei quase o pé fundo. Eu pisando quase o pé fundo, ele joga duas marchas abaixo. Então ele que estava em quarta marcha, ele joga para a segunda. Você ganha força, que será importante até para a segurança de uma ultrapassagem numa rodovia, principalmente. Entenderam? Eu não sei se ficou claro. O objetivo é demonstrar isso. Vamos fazer um resumo. Toda a explicação que eu faço, eu gosto de depois relembrar fazendo um resumo, né? Então olha só, como eu tenho trocas manuais nesse câmbio, eu consigo visualizar aqui no D, onde está o D, a troca manual, ó. Eu estou em terceiro agora nesse momento, ó. Eu joguei para as trocas manuais. E agora o comando está comigo aqui. É como se eu estivesse passando marcha no câmbio manual, ó. Tem um mais e um menos aqui. Mais e um menos. Eu posso utilizar o câmbio trocando, ó, para baixo. Eu subo marcha, pra cima eu desço marcha. Aí ele jogou, ó, tá em primeira agora, ó, tá vendo? Primeira. Só que eu quero mostrar pra vocês o uso em drive. Em drive. Eu sei que ele tá em primeira, porque eu tô em baixa velocidade. Baixíssima velocidade aqui, ó, só a primeirinha mesmo, tá? Então eu vou acelerar progressivamente. Olha aqui. De novo aquela história de acelerar progressivamente. Ele já vai passar marcha. Observe o contagiro. Ele já passou marcha aqui, ó. Vamos confirmar?
Vamos confirmar se ele já saiu da primeira. Olha lá, tá em segunda, né? Vamos voltar. Então ele tá em segunda. Agora eu vou demonstrar aquilo que eu falei agora há pouco. Ó, olhem bem o contagiros. Ó, eu vou acelerar. Vou acelerar, ó. Ele vai passar uma marcha. Ele joga pra cima. Ó. Depois ele joga pra baixo. Quando ele joga pra baixo é porque ele tá passando a marcha. Ele tá indo pra cima. Marcha pra cima. Certo? E quando ele sobe muito, ele tá jogando marcha pra baixo, contagiros. Sobe muito, ele tá jogando marcha pra baixo pra ele ganhar força. É a rotação do motor, é o RPM, certo? Aqui, ó, aqui eu tô em quarta marcha, que é a última marcha dele, certo? Vamos botar no drive. Agora vamos para um outro teste. Aquele teste que eu fiz ali de acelerar, pé fundo mesmo, é chamado kickdown. Kickdown. Ele joga uma marcha, mas ele vai jogar para a segunda marcha e vai ganhar força para aceleração. Agora é o seguinte, ó, o outro teste que eu tô fazendo agora, nesse instante, olha aqui, eu tô com o pé fora do acelerador, e eu tô pegando uma rampinha aqui, ó, e o carro tá indo, ó. Olha o contageiro como tá. O carro tá subindo. Eu tô em drive. Mas só que agora a rampa ficou mais íngreme. Mesmo assim o carro tá conseguindo manter um certo movimento, ó. Ele tá indo. Só que quando ela ficar íngreme demais, a tendência dele é parar ou descer um pouquinho, ó. Mas ele tá indo. Isso aqui é um bom teste também. Se você está olhando para comprar um carro desse e você, na posição drive, que é normal ele estar um pouquinho acelerado e ele querer andar, ó. Ele está andando um pouquinho, bem pouquinho, não sei se está pegando. Bem pouquinho ele está andando, agora ele parou, porque ficou íngreme demais. Mas mesmo assim, ó, o carro não está descendo, ó. Por quê? Eu tô fora, com o pé fora do acelerador e ele tá aqui, ó. Tá em D. Tá segurando. Ele tem uma certa força. Ele não tá frouxo aqui. O carro não tá descendo. Ou seja, o câmbio ele tá fazendo o trabalho dele. Não é um teste pra você ficar fazendo toda hora. Tô fazendo aqui pra mostrar pro vídeo. Certo? Aí, ó, o carro tá numa rampa e ele não tá descendo. E eu tô com o pé fora do freio, não tem freio de mão acionado, certo? Câmbio em D e tá aí, ó, tá segurando, beleza? Agora vamos numa situação agora de pegar o plano. Vamos mostrar esse teste aqui numa pista plana. O que acontece? Numa pista em linha reta, sem o pé, sem acelerar, e em D é para o carro se movimentar pouco, mas ele se movimenta, porque ele tem uma certa força para fazer isso mesmo sem você estar acelerando, certo? Vamos ver se eu pego uma pista aqui mais reta para demonstrar isso aqui. Ali na frente tem, peraí, vou mostrar aqui para vocês. Então eu fiz o teste na rampa e agora eu vou fazer um teste aqui em linha reta. Eu vou tirar o pé do acelerador, câmbio em drive, e vocês vão observar. Aliás, eu vou parar o carro. Só para mostrar para vocês, ó. Aqui é plano, ó. Tá vendo? É uma reta. Olha o que vai acontecer, ó.
Ó, vou parar o carro. Parei, pisei o pé no freio lá, ó. Parei, tá em drive. Vou tirar o pé do freio e vamos observar, ó. O carro ele movimenta. O carro tá indo pra frente. Eu com o pé fora sem estar acelerando. Tá vendo? Isso aqui é normal. Isso aqui é um comportamento quando você tiver... Ah, não, vou comprar um carro desse. Aí você não tem dúvida, assim, de como é que tá o câmbio. Um dos testes, bem de forma leiga mesmo, que você pode fazer é esse, né? Observar se ele tem esse comportamento, que é para ter esse comportamento aqui, por mínimo que seja, entendeu? Aí você vai e mantém essa situação de o carro entrar em movimento pela força, pela própria força dele, do sistema do câmbio automático, conseguir movimentar ele numa reta, no plano, certo? Então esse foi mais um dos testes. Já até me perdi na contagem, galera, mas é mais uma dica para você observar. Esquece a contagem, mas é mais uma para você observar. Agora vamos para uma outra, que é o de patinação. Ver se o carro está patinando as marchas. Sobre a patinação, ó, você tem que acelerar e observar o contagiro, ver se ele, na medida em que o contagiro está subindo, o carro está ganhando velocidade. Porque não adianta se você estiver acelerando, o contagiro subindo e o carro não está se movimentando. Então vamos pegar um exemplo ali, com um carro parado. Eu vou parar o carro ali e vou fazer um teste com vocês. Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. 2 testes. O primeiro, vou fazer um teste aqui. Aplicando a marcha ré. Vamos aqui para frente. Vou pegar uma sombrinha aqui, ó. Vou fazer um teste aqui, ó, um lugar tranquilo. Eu vou aplicar uma marcha ré. A gente vai observar o contagiros. E, ó, ele tá em drive, tá? Vou jogar em N. Puxar o freio de mão. Soltei o freio de pé, tá em P. Essa é a forma de estacionar, tá em P. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte teste aqui. Ó, eu vou colocar em R, marcha ré, e a gente vai observar o contagiros. O R você vai observar aqui, ó, quando ele entrar em R, tá? Então vou mostrar aqui o contagiros. O contagiros e o R, eles têm que estar em perfeita sincronia, ou seja, eu não posso ter um aumento considerável aqui de rotações, estando em R ele não entrar em movimento, entendeu? Se ele não movimentar, sendo que as minhas rotações estão subindo muito, significa que ele está patinando. Isso é um dos testes, né, para a gente observar. Então vamos lá, ó, vou colocar em R, eu estou com o pé no freio. Já soltei o freio de mão. Vou pegar aqui mais aqui, ó. Quero que vocês observem o contagiros, principalmente o contagiros. E se o carro está entrando em movimento. Ó, eu digo para vocês, mas observe o contagiros. Ah, vou colocar em R aqui. Vamos ver. R. E vou acelerar, ó. Observou? O carro entrou em movimento. Vou colocar em P aqui, ó. P. Contagiro e o carro movimenta, não patina, não tá patinando. Vamos de novo aqui, ó. Vou colocar em R. Ó. Tá vendo? Contagiros. Ele sobe, mas o carro vai logo em movimento. Não tem aquela diferença, subiu muito o contagiro, o carro não anda. Como se tivesse
patinando mesmo, o termo é esse, né? Porque, ó, agora eu coloquei em N, só para vocês observarem, ó, seria esse aqui, essa situação, tá em N, é como se fosse o N de neutro, é ponto morto. Então, se eu acelerar, eu vou ter contagiros, mas o carro não vai movimentar, ó. Não anda. Isso não pode acontecer nas posições drive e em R. Não pode acontecer de você acelerar, subir a rotação do motor e o carro não movimentar. Aí sim o carro está patinando. Entendeu? Esse é um dos testes. Vamos fazer um outro aqui de verificar a patinação. Um outro teste aqui para verificar a patinação. Olha só. Olha aqui o que eu estou fazendo. Ó, eu estou com o meu pé esquerdo no freio e o direito no acelerador. E o câmbio está em D. Não é para ficar fazendo esse teste não, tá? Normalmente. Mas eu vou fazer só por causa do vídeo. Para a gente testar a patinação. Então, o meu pé esquerdo, que eu não uso, ele fica sempre ali do lado ali, ó, quando ele está dirigindo o carro automático, a gente não costuma usar o pé esquerdo, a gente freia e acelera com o direito, mas aqui é só para fazer um teste. Então eu estou pisando o freio com o pé esquerdo, tá em drive e vou acelerar, olha só, ó, repara o quanto é giro. O carro ele quer ir para frente, mas ele não vai porque eu estou pisando, ó. Ó, ele tá fazendo força para ir, mas ele não vai. O contagiro tá, ó, chega a fazer um barulho. O contagiro chega a subir, ó. Tá vendo? Ele vai um pouquinho, mas ele não passa de 2000 RPM. Isso é o normal, tá? Isso aqui é o normal, porque significa que ele não está patinando. Tá vendo? Ó, eu tô pisando e tô segurando no pé do freio. Ele não tá patinando. Porque se ele começasse a subir demais, mais do que 2000 RPM, seria um indício aí para você ter problema, que vocês teriam problema de patinação. Não é o caso, perfeito? Então esse foi um dos testes aí que a gente tinha que fazer também, beleza? Eu acho que eu já fiz a maioria dos testes aí. Se eu esqueci de algum, peço que vocês me lembrem, né? São testes para você verificar, são de forma leiga, não sou especialista, mas assim, já tem algum tempo já que a gente pesquisa sobre o carro, meio saber como é que é, eu sou entusiasta, gosto disso, gosto de saber como é que tá o funcionamento do carro. Coisa muito importante que eu queria que vocês tivessem isso como uma principal que você tem que fazer, é o que? É cuidar desse câmbio fazendo a troca do fluido. Mercon LV é a indicação do fabricante. Então você utilizar a informação do fabricante, informação correta para troca, no manual do câmbio do Focus 4F27E, que foi traduzido, ele não indica claramente a troca do câmbio. Ele tem uma observaçãozinha lá no final, a cada 120 mil quilômetros, que é muita coisa. Não, recomendável é você trocar bem antes disso. Eu, por exemplo, Alex, eu gosto de trocar, se eu tiver que trocar, a cada 50 mil quilômetros eu acho uma boa KM para fazer a substituição do fluido desse sistema aqui. Não que você não vá ter problema, pode ser até que você tenha problema, mas você vai minimizar muito você substituindo o fluido do câmbio automático a cada 50 mil quilômetros. Com filtro também, tem um filtro lá no sistema, você vai soltar ali, se você for fazer por gravidade, você vai ficar bem nítido isso. Você troca esse filtro também quando for trocar o fluido, e aí você vai ter uma vida útil prolongada desse câmbio aqui. Você está cuidando, porque ele dentro do sistema, ele aquece, desaquece, solta, tem a questão das engrenagens que soltam limalha, tem um ímã, se vocês terem uma ideia, que ele tá ali, é como se fosse um filtro magnético, ele tá ali justamente para pegar
esses restos de limalha que soltam do sistema. Você imagina um sistema funcionando, se o teu uso for um uso severo do carro, se você não vai trocar esse fluido. É lógico que tem que trocar. É o chão de oficina que diz isso, entendeu? Não adianta dizer, ah não, porque não é para trocar. Cara, não cai nessa. Não cai nessa, vai na experiência do mecânico que já fez esse tipo de manutenção inúmeras vezes e sabe que o problema acontece justamente pela falta de manutenção. Você tem que fazer a manutenção no câmbio, tá? Bom, esse foi um vídeo ficou talvez longo, mas está bem completo, né? Assim, eu não sei, se vocês lembrarem de mais alguma coisa, coloca aí nos comentários, como forma de agregar. Quem vai ler os comentários aí vai pegar alguma dica com vocês, alguma coisa que eu esqueci eu esqueci de ter falado. É bem possível que eu tenha esquecido algum teste aqui, mas eu quis passar pelo menos os principais aqui, para saber se o câmbio está em bom estado ou não, certo? Principalmente aqui a gente observa a importância do contagiros do carro, observar as trocas de marcha, acelerar progressivamente, ou seja, não sair pé fundo. Não é para ficar fazendo isso, pé fundo. Você tem um jeito certo de você dirigir o carro, sabe? Você tirar o melhor proveito da máquina, né? Por melhor que assim você saiba dirigir, mas você sempre tem algo a aprender, a aprimorar. Eu acho que vale a pena ter essa prática constante. Aqui, ó, eu tô fora o pé de freio de novo, um teste que a gente já fez, e ele tá indo em linha reta, ou seja, ele tem uma certa força e com a RPM baixa, certo? Ó, eu não tô nem acelerando, ó, ele tá fazendo o trabalho dele, ele tem a força dele aqui, ó, tá vendo? Ó, não tô acelerando, abaixo de 1000 RPM, e ele tá fazendo aqui a movimentação do veículo. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Coloque aí nos comentários o que vocês acham, que vocês têm de experiência de vocês. Coloque um relato, ó, testem assim, testem alguma coisa para agregar. Esse canal aqui, o objetivo é difundir conhecimento. É um hobby que eu tenho, mas eu gosto de utilizar. Eu tenho recebido uns feedbacks tão interessantes. Essa semana a gente recebeu um feedback sobre aquela buchinha do trambulador, que eu já tive problema até nesse carro, tem vídeo no canal, que é uma pecinha de borracha que ela, com o desgaste natural dela, ela quebra, e aí o carro ele não engata a marcha e tudo. Mas ali você, cara, você troca aquela buchinha, resolve o problema. Você fica desesperado no primeiro momento, aí ferrou, vou ter que gastar muito para consertar o câmbio. Não, às vezes é só uma buchinha. Andem com alguns paliativos no carro para casos de emergência, que eu digo assim, por exemplo, aquela abraçadeira, né, chamada como enforca-gato, né, o pessoal chama, né, aquela abraçadeirinha. Ali você, de repente, ali você tá na rua, acontece isso, você já amarra ali até você conseguir chegar numa oficina mecânica, ou você fazer um pedido aí no Mercado Livre e fazer a substituição, e resolve. A gente tem tido um bom feedback aí do pessoal. Beleza? Então é isso aí, esse foi o vídeo.